Oi, hoje o livro que a gente vai conversar é O Nós e Eles, da Barry Nakjavani. A Nakjavani nasceu em 1948, no Irã, mas cresceu em Uganda, para onde a família dela se mudou em 1951. Ela é conhecida por escrever sobre temas como imigração e exílio, principalmente no caso dos iranianos que saíram do país por conta de tensões políticas. Nós e Eles, então, vai ter como tema a diáspora iraniana e vai contar as histórias de 3 gerações de mulheres de uma mesma família que vão fazer suas vidas no exterior. A matriarca dessa família, então, é a Bibi, uma senhora que está saindo ali do Irã pela primeira vez e que vai ficar aos cuidados das filhas. Mas essas filhas, elas não moram pertinho uma da outra, não. Uma delas mora na França e a outra nos Estados Unidos. Então elas vão ter uma logística para a convivência que vai ser bastante complexa. E isso ainda vai contribuir para essa sensação de estranhamento de quem está saindo do país pela primeira vez e vai vivenciar outras culturas. E saindo do país, inclusive, para ficar perto da família, mas que vai acabar ficando distante da família mesmo assim por conta dessas filhas que estão morando aí em países diferentes. A matriarca dessa família, a Bibi, vai enfrentar grandes esperas em aeroportos e tem uma dessas cenas de espera em aeroportos que é bastante triste, porque ela fica ali com dores no corpo e relembrando do passado. Então a gente que está lendo fica angustiado junto com ela pela chegada daquele avião. O livro também vai tocar em questões históricas e políticas do Irã, principalmente as questões mais recentes, como a Revolução de 1979 e a guerra entre o Irã e o Iraque, com todo o desgaste econômico e instabilidades políticas que esses eventos trouxeram, e que levaram muitas pessoas, então, a saírem do país. O início desse livro é escrito na primeira pessoa do plural, ou seja, em nós, e esse nós pode gerar um certo estranhamento para quem está lendo ali no início, pela primeira vez, porque a gente não sabe exatamente quem é esse nós que está narrando. É claro que esse nós que narra está relacionado ao povo iraniano, mas a gente não sabe exatamente quem dentro do povo iraniano que é esse nós que narra. Se são os iranianos que saíram do país, se é um grupo específico dentro desses iranianos que saíram do país, ou se são os iranianos no total. Mas essa coletividade que narra vai fazer um contraponto bem interessante com eles que está no título, nós e eles. Esse eles que faz contraponto ao nós também pode ser entendido de diversas maneiras. Podem ser eles, os iranianos que ficaram no país, eles, os responsáveis pela tensão política do país, eles, os outros iranianos que também saíram do país, formando então uma coletividade, uma comunidade, ou eles, os estrangeiros com quem esses iranianos que saem do país têm que conviver nos outros países. E a Barry escreve de uma maneira que a gente consegue se colocar no lugar desses iranianos que saem do país e muitas vezes enfrentam certas barreiras culturais, certo estranhamento para os outros países em que eles acabam indo. Essa situação de estar em outro país faz com que esses iranianos sintam saudade de casa, muitas vezes se sintam meio alheios ao contexto cultural novo em que eles estão, e também enfrentem o preconceito com os estrangeiros. E isso faz com que esses iranianos que saíram do país se transformem em um nós que se protege do olhar do eles, principalmente por conta desse rótulo de estrangeiro. Então esse livro é um exercício para a gente olhar para si mesmo e para os outros como indivíduo e como coletividade, e pode ser um convite para um olhar mais humano, mais afetuoso e mais atento diante das diferenças. Nesse caso aqui, de estabelecer um olhar mais humano e mais afetuoso para as pessoas que precisam sair dos seus países por conta de instabilidades internas, como a gente vê diariamente na mídia. Esse livro tem uma característica bem multifacetada, com um narrador que a gente muitas vezes não sabe muito bem quem é, e também não consegue identificar em algumas vezes a quem esse narrador se refere. E nesse entremeio a gente tem então a história dessas 3 gerações de mulheres, cada uma delas com suas alegrias, com suas tristezas e com histórias relacionadas ao Irã. A matriarca da família, a Bibi, é, na minha opinião, a personagem mais marcante desse livro, que está saindo então do Irã pela primeira vez e sofre muito com essa saída porque um filho dela desapareceu na guerra entre o Irã e o Iraque, e ela está muito relutante em assinar os papéis de que esse filho está morto, porque ela ainda tem esperanças de que ele volte, então ela fica se culpando por ter saído do país. A convivência da Bibi com as filhas também é marcada ali por alguns conflitos, porque elas estavam, afinal, muito tempo sem se verem, então elas tinham um certo estranhamento entre elas, criaram um certo estranhamento entre elas, estavam ali um bom tempo sem conviver, e também tinha a questão das vontades individuais de cada uma delas. E a gente ainda vai ter as netas da Bibi com aquele choque natural entre gerações. Em alguns pontos, esse livro me lembrou o Léxico Familiar, da Natalia Ginzburg, que também já tem resenha aqui no canal. Claro que os contextos desses livros são completamente diferentes,
mas o que une esses livros são os eventos políticos que impactam diretamente na vida dessas famílias. Nós e Eles é um livro muito sensível, muito bonito, que sim pode trazer uma certa estranheza no início, mas logo a gente percebe a originalidade dessa narrativa, vai se acostumando com ela e também acaba se afeiçoando com as histórias dessas personagens. Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e também que vocês tenham se sentido instigados a se aventurar pela escrita da Bahina Djavani. Obrigado por assistirem e a gente se vê de novo na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau!